Olá, o CB, no ar, o CB Agro já está no ar. O nosso convidado de hoje é o dono da rede Malunga de supermercados. O CB Poder é uma realização da TV Brasília e do Correio Brasiliense. Você pode participar das nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias às 13h30, às 13h20, todas as sextas-feiras. Joey, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no CB Agro. É uma honra, né, falar sobre esse setor tão importante que é o setor agro, que vem fazendo um sucesso enorme, segurando a economia desse país. Está tudo tão ruim. Quando a gente olha para o campo, a gente tem boas notícias, né? Ou seja, nem tão boas notícias, sobretudo para os consumidores, porque a gente viu um aumento muito forte dos preços dos alimentos. O que está acontecendo? Por que os alimentos estão tão caros? Realmente, Vicente, acho muito legal o CB Agro, né? Eu acho que esse programa tem um formato extremamente importante e a gente está na capital da República, da capital brasileira, do maior país do agronegócio do mundo. Então, veja a importância do CB Agro. Acho que é uma coisa muito legal de estar participando e eu sempre fui muito agradecido de ter essas oportunidades. Mas vamos lá. Nós vivemos uma conjuntura muito especial. Nós tivemos um avanço, nossa economia muito dolarizada, né? Isso é uma coisa especialmente no modelo agro que a gente vive no nosso país. Nós temos muitos insumos que são importados, que são de matriz tecnológica não desenvolvida no Brasil, apesar de termos a Embrapa, que é esse show, né, para o país todo. Nós ainda temos uma dependência muito grande, especialmente de fertilizantes e muitas outras coisas que vêm de outros países. E isso levou, com esse processo do dólar subindo enormemente, a um aumento de custo de produção que pressionou toda a balança. Ao mesmo tempo, nós tivemos alguns produtos extremamente importantes, equipamentos de irrigação e etc., né? Muitas matérias-primas que escassearam no mercado, como aconteceu no mercado da construção civil, por exemplo, que também fizeram uma pressão muito grande para que os preços subissem, né? Então, essa é uma lógica que tem uma construção muito forte desde aumento de custo até aumento de demanda nesse momento que nós passamos no nosso país, né? Aliás, que o mundo passa, o mundo inteiro passa, que há uma pressão de elevação de preços, especialmente dos alimentos, onde tem se trabalhado muito e esse trabalho leva em consideração toda a performance e a eficiência do produtor no campo para que a gente consiga trabalhar a diminuição de custos, mesmo a gente tendo tido essa pressão enorme nos insumos. Então, a busca por eficiência é enorme e os produtores cada vez mais têm buscado isso e isso certamente permitirá uma diminuição de preços dos alimentos na ponta. É possível dar um tempo, prever um tempo que os preços vão voltar à normalidade? Porque o próprio Banco Central já sinalizou que no primeiro semestre de 2021 a gente ainda vai ter uma pressão grande, né, da inflação dos alimentos. Claro. Então, é possível olhar para o consumidor e dizer, calme, que daqui a pouquinho você vai ter preços mais acessíveis nos supermercados. Claro. Nós estamos no hemisfério sul, então nós estamos num período de chuvas, né? E é o período da safra. Toda a safra está no campo. Está plantada e começa aí a partir de janeiro, fevereiro, vai até junho as colheitas e isso, logicamente, vai reabastecendo o estoque. Vou dar um exemplo, todo produto de origem animal hoje está muito pressionado, o leite, o queijo, a carne, o ovo, porque os insumos básicos, que são os concentrados, que são os farelos, farelo de soja, que vem do campo também, além de estar na entre-safra, está com um preço futuro, no mercado futuro, extremamente elevado em função exatamente dessa demanda internacional que está pressionando. A China comprou tudo, né? Claro. Ela já antecipou as compras delas de 2021 e agora está antecipando as compras de 2022. Claro. É uma loucura isso. Então veja onde vamos chegar. E isso significa que nós precisamos aumentar a eficiência para ter mais produtividade para que eu possa, na escala, baixar esse custo. É isso que está se procurando com todos os programas que estão no campo, né? Especialmente os produtores buscando mais alta tecnologia para poder avançar nesse processo e, inclusive, muitos modificando sua matriz tecnológica, buscando cada vez mais sustentabilidade na produção. Ô Joey, muitos economistas dizem que esse aumento da demanda por alimentos foi causada pelo auxílio emergencial, né?
pessoas, inclusive, que estavam à margem aí da sociedade, obtiveram essa renda, puderam finalmente comer, ter uma alimentação mais decente. Tem algum impacto realmente esse auxílio emergencial na questão dos alimentos? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que eu tenho renda sendo repassado para a comunidade, para a sociedade, isso se reverte, especialmente nessa base da pirâmide, em um maior aumento de consumo e de consumo dos itens mais básicos, e alimentação sendo esse item principal de consumo. Isso é claro que é um reflexo de consumo interno muito grande em função do auxílio emergencial. Nós precisamos ver o que vai acontecer agora, porque a partir de janeiro, né? Quer dizer, todo dia a gente tem uma notícia diferente, mas espera-se que a partir de janeiro não se terá mais esse auxílio, né? Esse é o que a política está mostrando para a gente. Mas hoje está na pauta do Congresso para votação provisória. A MP, né, a medida provisória, estendendo esse auxílio emergencial, que seria uma guerra aí entre o Congresso e o governo. Vamos ver. Veja bem, né? É impressionante como nós estamos vivendo esse modelo de democracia representativa nosso, totalmente divorciado das boas práticas de gestão pública, né? Então a gente tem que esperar sempre, nem sabemos o que, é uma caixa de surpresa todo dia, dorme de um jeito, acorda de outro. Mas de qualquer forma, partindo para a vida real, né? Como a política está divorciada disso, né? Os políticos estão divorciados dessa vida real, pelo menos é o que parece. No campo a safra está aí e temos expectativas muito boas. Apesar de ter o Laninha trabalhando, e a gente vai passar por períodos especialmente no centro-oeste, de veranicos que podem implicar numa produtividade menor, mas como o nosso país é continental, quando se complementa todas as áreas, a gente acaba tendo sempre uma safra melhor do que a outra todos os anos, e isso indica para a gente que vamos ter um período de preços menores, de uma pressão menor na questão dos alimentos. E tem uma outra característica: na chuva, a parte de frutas, legumes e verduras, que a gente chama de FLV, né? Ela também fica muito pressionada, porque os preços sobem, porque a dificuldade de produzir aumenta muito, né? Praticamente todas as nossas verduras que nós conhecemos... Muita chuva destrói, né, a plantação. Quase todas as verduras que conhecemos são de origem não tropical, e isso significa que elas não gostam de calor, muita umidade e muita chuva. E isso pressiona, então, a produtividade para baixo, que, logicamente, eleva os preços num momento normal. Imagine quando os insumos também estão extremamente pressionados e muito caros. Então, logicamente, nós temos um período aí que vai... verão, né? Vamos botar novembro até abril, de preços de verduras, especialmente, mais altos, e junto com o que está acontecendo já nessa entre-safra, pressionado carne, feijão, arroz, etc., nós temos esse conjunto aí que passa para a sociedade esse aumento de preços exagerado. É possível aumentar a produção? Olhando a capacidade hoje do Distrito Federal, a gente tem visto um ingresso grande, né, de pessoas nesse mercado agrícola. Graças a Deus o agro hoje é a atividade brasileira. Aliás, essa é a nossa vocação. Não dá para ir contra a vocação. Vocação a gente tem que fazer mais, ajudar mais, apoiar mais, porque aí fica mais bonito, né? Se eu tenho uma pessoa que sabe pintar, se eu der um curso para ela técnica, ela vai pintar muito melhor. É a vocação brasileira, não dá para ir contra ela. Então, nós temos espaço para aumentar produtividade sem aumentar nenhum metro quadrado a mais de área, ou seja, não precisa derrubar a Amazônia, não precisa derrubar. Nós temos condição hoje... Nem desmatar o Cerrado, que já está super ameaçado. Já está super ameaçado, é um bioma quase que marcado para morrer, né? Mas não precisa mais, nós já temos tecnologia, e aí, mais uma vez, eu quero puxar a cordinha aqui da Embrapa, que é a nossa grande empresa, né? Com tecnologia para aumentarmos em muito a produtividade sem aumentar nem um metro quadrado de área. Essa é uma lógica muito interessante. E o que a gente vê também é que, quando eu tenho o agro e essa vocação, sermos vocacionados, um país vocacionado para a produção de alimentos, em várias instâncias aí, né, buscando sustentabilidade, agrofloresta, agricultura orgânica, agricultura convencional, plantio direto, nós temos para todo gosto aqui. Nós estamos vendo muita gente entrando nesse negócio, porque é um bom negócio, né? Os investidores começam a entrar achando como um bom negócio, e aí você vai entrando e vai profissionalizando toda a cadeia, tanto a montante quanto a jusante. Como é que está a produção hoje aqui no DF? Ele é autossuficiente? A gente ainda continua importando muito alimento? A gente importa alimento, especialmente produção
de carne, né? Proteína animal, especialmente bovina, porque nossas áreas são pequenas, mas nós já somos autossuficientes em muitas coisas. A parte de hortaliças, praticamente em tudo, a gente tem autossuficiência, a não ser em algumas épocas do ano, mas nós temos uma habilidade muito grande. O Distrito Federal, muitas vezes a população não conhece, né? Mas nós temos áreas rurais, nós temos uma área que chama PADEF aqui, que é um plano de assentamento dirigido, que foi feito na década de 70, que tem produtividades maiores do que as produtividades americanas, que tem plantio direto em todas as áreas, que adota a tecnologia, que tem uma das maiores feiras de agronegócio do país, que acontece mais ou menos em maio, que está desenvolvendo uva e vinho orgânico. Então é um lugar especial mesmo, especial. O Planalto Central é isso, né? E a gente tem essa condição de ter um mercado muito forte, muito próximo, que é Brasília, Distrito Federal, né? A maior renda per capita do país, que tem também atraído outros estados para cá. Mas mais do que isso, essa região metropolitana e Brasília é isso, não tem como a gente correr desse processo, apesar dessas fronteiras formais, nós temos o entorno inteiro, a região da RID e mais alguma coisa que vive em função desse mercado. E esse eixo, ele está se potencializando cada mais, o eixo Brasília-Goiânia se potencializa cada dia como um grande eixo de desenvolvimento e de consumo e de aumento de produtividade. Uma das maiores áreas irrigadas do país está aqui. Se você pegar uma região do PADEF, um raio de 150 quilômetros, nós temos talvez aí 80 mil hectares de irrigação sob pivô central, né, que demanda energia, que demanda mão de obra, que estão aí grandes produtores que estão buscando. E eu acho que a lógica agora é trabalhar para buscar sustentabilidade em tudo isso e trabalhar para que a gente possa ter a sociedade entendendo e convivendo e interagindo com esse processo produtivo, já que essa é a nossa vocação e a gente precisa... É possível estimar quanto que a nossa produção aqui no DF pode crescer? Olha, eu acredito... Ela vem crescendo por ano? Ela vem crescendo muito. Tem ano que cresce mais, tem ano que cresce menos. Vai ter um valor bruto de produção de 4 bilhões e a gente aguarda e espera que cresça em torno de 3 a 8% por ano. Essa é mais ou menos esse processo. Agora, nós temos aqui uma característica muito grande, que tem uma grande parte das propriedades rurais do Distrito Federal abaixo de 10 hectares. E muitas delas são de lazer. Mas isso está avançando muito para o part-time, que é aquele camarada que tem a chácara, né, tem uma renda fora, que é maior do que a renda da chácara, mas a chácara ou o sítio passa a ser uma parte da sua renda diária, da sua renda mensal, caracterizando também um modelo de altamente empregador, porque são pequenas propriedades que empregam e que também colocam seus produtos no mercado aqui do Distrito Federal. Brasília talvez seja a capital de maior número de feiras do nosso país, né? Tem uma infinidade de feiras acontecendo e hoje cada vez mais feirinhas muito características, onde o produtor, produtos gourmet, pequenas agroindústrias, tem sido uma coisa bastante... bem interessante, bem inovadora. Essas feiras cada vez mais você tendo essa relação cidade e campo, e cada feirinha dessa é como se abrisse no sábado de manhã um portal do campo aqui no Plano Piloto. Pois é, você falou das feiras e dos orgânicos. Brasília virou referência e você é um dos maiores produtores de orgânicos aqui do Distrito Federal e do país. Como é que é isso? Brasília realmente virou referência, nós estamos há 30 e poucos anos nesse processo, com associações, com feiras, com as CSAs, que são modelos diferenciados, né, comunidades que sustentam os agricultores, modelos muito interessantes. Brasília tem essa característica. Hoje mesmo a gente fez um processo aí de uma abertura de uma nova unidade nossa na 113 Sul e eu falei com pessoas do Brasil inteiro que estão loucos para que vá mercado Malunga para outros lugares também. Por enquanto você está o quê? O Malunga está no Distrito Federal? No Distrito Federal. Só são 6 unidades aqui no Distrito Federal, só no Distrito, e a gente está com um projeto agora para expandir para São Paulo. Agora, o mais interessante é que há uma rede nacional que presta atenção em Brasília. Brasília hoje atrai produtos do Brasil inteiro. Lógico que quando a gente está no movimento, como o movimento orgânico que cresce a 30% ao ano no nosso país, a gente busca privilegiar os circuitos curtos de comercialização. Nós não queremos comercializar produtos produzidos no Distrito Federal lá em São Paulo. Queremos que em São Paulo tenham produtos lá para comercializar em São Paulo. Então, essa é uma lógica. Quase toda a cadeia. Quase toda a cadeia. E Brasília tem crescido a questão dos veganos, né, que são jovens que buscam alimentos plant-based, né, que é baseado em plantas em função de não quererem o sofrimento animal. Então, Brasília tem essa coisa de
inovação meio que na cabeça das pessoas. Elas gostam dessa novidade e, logicamente, o orgânico passou de ser uma novidade para ser uma tendência e as pessoas querem comer melhor. E isso muito potencializado pela pandemia, pelo esse novo sentimento que nós temos a partir desse momento que nós estamos vivendo, o sentimento de aumentar o cuidado, né? Então, o cuidado com tudo, o cuidado com as pessoas, o cuidado consigo mesmo, também o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a cidade. Então, a gente acredita que seja esse sentimento, esse fluxo, né? Desse sentimento mais do cuidado que está aumentando com que as pessoas busquem alimento de qualidade e que queiram alimento saudável. Em todos os níveis, sabe, Vicente? Todos os níveis. Não estou falando aqui no plano piloto, estou falando em todas as cidades. Nós estamos, inclusive, com um projeto para abrir feiras orgânicas, colocar bancas orgânicas nas cidades estrutural, na cidade, no Itapuã, a preços de produtos convencionais para que todos tenham acesso ao produto orgânico. É isso que eu queria falar sobre preço, porque tem essa visão de que produto orgânico é muito mais caro do que o produto não orgânico. Como é que fica essa questão? É possível dar uma equiparada de preços? É possível. Nós estamos trabalhando esse paradigma, porque é um paradigma, né? E as pessoas já entram e falam, não vou nem naquela prateleira ali porque deve ser muito mais caro. Realmente, em função de demanda e oferta, em função de custo de produção e não certeza de resultado, porque nós não temos os métodos de produção ajustados ainda, né? Então, muitas vezes eu planto e não colho nada. Então, no ano, eu acabo fazendo com que essa frustração desta safra, porque deu um bicho lá, porque não produziu, ela impacta no preço dos outros. Então, ainda tem um custo de produção mais alto. Mas o que a gente está buscando é uma relação de preço justo para que as pessoas se sintam atendidas, mas elas também sintam que a parte daquele recurso, ela está investindo para que as famílias fiquem no campo. Fiquem bem, que morem bem no campo, fiquem com qualidade de vida no campo, suas famílias, os agricultores familiares, todos aqueles que precisam ficar lá produzindo alimento para a gente, que ela tem uma relação de causa e efeito. Quer dizer, se eu compro isso aqui, mesmo pagando um pouco mais caro, eu estou fazendo com que haja toda uma cadeia de transmissão de qualidade de vida para quem está me produzindo e, logicamente, esse vai ser a nossa conclusão, né? Vou ter um produto de boa qualidade e esse dinheiro que eu estou colocando é inversamente proporcional ao que as pessoas pensam do imposto, né? Porque você estou pagando imposto e não vai sobrar nada para mim. Verdade. Eu quero botar esse prêmio, esse sobrepreço, eu pago como um prêmio para as pessoas que estão lá no campo produzindo para a gente. E é essa lógica, dessa justeza que a gente quer fazer e quer passar num país vocacionado para o agro e que muitas das vezes quem está produzindo alimento é criminalizado porque está acabando e detonando o meio ambiente. Que é verdade também, mas que há jeito de fazer e juntar essas duas coisas, porque elas não têm como ser separadas. Sobre essas feiras em regiões de menor poder aquisitivo, qual é a ideia? Quando começaria isso? Nós já estamos desenvolvendo o projeto no Itapuã com uma entidade. A ideia é que tenham organizações do terceiro setor que possam cuidar desse processo e que a gente desenvolva uma horta urbana e que a gente possa complementar essa horta que está desenvolvida lá com produtos, aí especialmente da Fazenda Malunga, que serão doados e essa instituição vai cuidar de fazer a venda, esse recurso vai ser revertido para a instituição, mas o compromisso é de vender no mesmo preço do convencional para que as pessoas tenham acesso aos orgânicos. Essa é uma iniciativa privada nesse momento, mas a gente quer expandir e fazer com que as pessoas entendam, porque é possível, especialmente em Brasília, que nós temos uma horizontalidade enorme nas cidades satélites, nessas cidades, nesses espaços, cada um produzir uma parte das suas hortaliças e isso garantir um pouco da segurança alimentar para aquela família que está morando lá. Isso tem algum convênio com o governo? Não. Também para abastecer escolas ou não? Para abastecer escolas tem um processo na secretaria e eu acho que até se reverteu agora. Essa é uma coisa muito importante. A compra governamental, especialmente para os agricultores familiares, é fundamental. Tem projeto de governo fazendo isso, fazendo a compra a partir do Banco de Alimentos, do SEASA. Então, Brasília já tem uma base de política pública, de leis, uma base legislativa que permite o Executivo fazer isso e fazer de Brasília, mais uma vez, um exemplo para todo o Brasil,
comprando todo o produto da agricultura familiar e, logicamente, preferencialmente orgânico. Isso nós já temos isso. Imagine um produtor que está lá, tem a escola lá na área rural, o produtor está lá com seu filho na escola e ele vai levar o produto e vender o produto para aquela escola, sabendo que seu filho vai comer daquele produto. Olha que cuidado. Sabendo da qualidade, né? Sem agrotóxicos. Olha que cuidado. E isso vira, se você pensar que vem recursos do governo federal na ordem de 60, 70 milhões de reais para alimentação escolar, imagine esse recurso na mão dos agricultores familiares do Distrito Federal. O que isso roda, gira essa roda. Então nós temos todas as ferramentas para fazer de Brasília o grande exemplo para todo o Brasil. Joey, a gente falou de alta dos preços dos alimentos, todo mundo aí muito preocupado. Muito dessa questão da produção passa pela gestão, por uma boa gestão. Como é que está essa questão no campo, sobretudo aqui no Distrito Federal? Claro, eu acho que gestão seria uma grande revolução. Se o Brasil hoje está do jeito que está, se nós adotarmos técnicas de gestão profissionais e métodos profissionais no campo, nós vamos revolucionar e vamos decuplicar isso. Nós vamos ficar distante do segundo lugar muitos quilômetros, Vicente. Eu acho que tem modelos sendo implementados. Eu tenho trabalhado numa comunidade de gestão chamada Agro Mais Lean, que é um método que foi construído, né, pelo professor Paulo Machado, lá da Universidade de Piracicaba, e hoje está numa escola de formação de gestores no país. Tem 1.600 fazendas com esse método implantado, né, que é baseado no método da Toyota, no agro, que a gente acha que dá para melhorar muito. Via de regra, a parte de produção rural não é muito boa de gestão, via de regra, né? Nós nos preocupamos muito com a questão tecnológica, adoção de tecnologia ou de insumo ou técnicas mesmo de máquinas agrícolas e etc., mas nós não prestamos muita atenção nos modelos de gestão que passam por custos de produção, por otimização de processos, otimização de uso de recursos, que é tão escasso no nosso país, né? Então, assim, dá para melhorar muito. Nós temos trabalhado em modelos que trabalham a clareza, a disciplina, o foco e o engajamento das pessoas, para que elas possam fazer sempre dentro de padrões, de forma que possam melhorar todo dia, trabalhando em time e porque elas querem, né? Para que as pessoas possam ser felizes, né? A gente busca muito esse processo da felicidade como um complemento da vida das pessoas que estão trabalhando no campo. Nós somos extremamente empregadores. Se você pegar a horticultura no Distrito Federal, que são pequenas propriedades, a agricultura familiar na sua maioria, nós empregamos milhares de pessoas, né? Uma cadeia enorme. Talvez sejamos, quando junta tudo, saindo a parte de serviços e comércio, os maiores empregadores do Distrito Federal. E isso tem a ver com gestão. Isso tem a ver com gestão. E passam por dois temas muito importantes: segurança jurídica e regularização de terra, né? Claro. E aí a gente chega nisso. Se a gente trabalha e melhora a qualidade da nossa gestão, muitas vezes a gente empaca na segurança jurídica e isso significa o seguinte: agora mesmo está se tratando muito desse tema, acaba de sair mais uma lei, né? Mas se nós não tivermos de verdade, estou chamando de vontade ativa, porque na política tem a vontade. Sim. Né? Não, eu tenho vontade, não, eu vou fazer, mas tem que ter a vontade ativa. Que sair da palavra para o ato. Para o ato, claro. Eu estou chamando exatamente essa execução, o fazimento, né, para além do planejamento, da vontade ativa. Se não tiver vontade ativa de todos os atores, olha, não tem como. E eu participei disso, você sabe, fui da política há um tempo aqui em Brasília e efetivamente fizemos de tudo, lei, etc, etc. Mas se os atores não falarem, vamos fazer, e não tiver a liderança falando, é para fazer, é impressionante. Então nós precisamos dessa segurança jurídica no Distrito Federal, definitivamente. Não é fácil, é complexo, mas eu preciso muito que a Terracap queira fazer isso, efetivamente queira fazer. E que o governador faça isso, que ele realmente faça esse processo. A Secretaria de Agricultura entre nesse processo. Juntos, os cartórios têm que estar junto desse processo, o Ministério Público tem que estar junto. Se não sentar na mesa e não tomar essa decisão, imagine bem, um pai que é dono de uma terra, efetivamente regularizada com a escritura, e não pode passar para o filho, não pode vender esta terra, mesmo com a vontade, não, eu vou te vender.
aí na hora de vender aparece alguma coisa. Olha, infelizmente tem uma assinatura do cartório que não estava certo, tem que corrigir. É o que está acontecendo, o que acontece aqui em Brasília. E as pessoas estão aqui. Só que isso foi fruto, na sua grande maioria, de um programa de governo que trouxe os produtores e deu as terras, passou as terras para os produtores do começo de Brasília, que ninguém queria. Sim. E esses produtores transformaram essas terras em terras produtivas, altamente valorizadas, com bastante trabalho, normalmente, e a grande maioria das vezes com suas famílias, foram as famílias que fizeram isso, as mães, as filhas, os filhos, não foram especuladores que fizeram isso, e a gente passa o tempo e a gente vê especuladores que compraram e venderam terras públicas para lotes serem regularizados depois e essas terras não poderem ser regularizadas. Terras produtivas, né? Claro, terras produtivas. E aí separa-se o joio do trigo. Essa é a lógica. E acaba, inclusive, dificultando que muitos desses produtores tenham acesso a crédito, claro, que é vital para o setor agrícola, né? Nós não precisamos criar outras instituições. Nós já tivemos secretarias de regularização fundiária, foi para lá, foi para cá. Só para você pegar esse ativo que são as terras e passar para um outro órgão, imagine bem, se hoje, passando por duas instituições, já é uma confusão dos diabos, imagine criar mais um e passar por três. Não é essa a saída, eu posso dizer assim claramente, temos que ter vontade política e vontade ativa da execução de todas as instituições envolvidas, porque não vai sair dessa forma e assim, temos que trabalhar. Leis nós já temos, todo formato jurídico, legislativo, precisa ter vontade das pessoas para fazer isso. E aí isso interfere diretamente na segurança jurídica dos produtores, que interfere diretamente na gestão, que interfere diretamente nos preços dos produtos. Isso é uma coisa muito clara. Com relação a crédito, está faltando dinheiro para o setor agrícola? Não. Na realidade, o que falta é a segurança jurídica, porque os bancos não conseguem emprestar sem ter uma garantia real. E como os produtores não têm as terras em seus nomes que podem dar de garantia, acaba faltando dinheiro em função disso. Mas nos bancos tem o dinheiro. É como você fala assim, está lá, mas você não pode pegar. Imagine bem, né? As pessoas querem emprestar para você, mas não conseguem emprestar porque não tem a garantia real do processo. Nós temos em Brasília, efetivamente, o Banco de Brasília fazendo um bom trabalho, que aí, como ele é estadual, ele consegue, vamos dizer assim, ficar no limite dessa formalidade e consegue acabar emprestando a cooperativa de créditos, a Crédito de Brasília, mas o Banco do Brasil, Caixa Econômica, começa a travar. E isso nós precisamos de todas as instituições financeiras fazendo o seu trabalho, colocando recursos para que a gente possa transformar isso em comida e essa comida possa chegar facilmente na mesa do consumidor. O Joey, todo mundo olhando agora a chegada de vacina, né? São 10 meses de pandemia. Que lições você acha que a gente pode tirar do campo com relação a essa pandemia? Que aprendizado? Bom, primeiro que a área rural realmente é um grande esteio, é um palanque firme, que nós podemos nos encostar, o país pode se encostar, porque ali é uma árvore que dá muita sombra. Vamos trabalhar para que possamos desenvolver cada vez mais essa vocação, com ensino, com educação, com crédito, com segurança jurídica, né? Para que a gente possa ter essa condição de trabalhar nesse país continental, que é o Brasil, mas que o agro realmente é um esteio muito grande. Mas o agro sustentável, o agro que quer dizer saúde, saudável, e que a gente não divida o nosso país. Eu acho que a grande lição é que juntos somos mais fortes, nós não podemos nos dividir. E o que está, estamos vendo todo momento aí, um processo de divisão, chegando ao cúmulo, ao absurdo de um não querer comprar a vacina do outro porque o outro é azul, verde ou amarelo. Isso é um absurdo completo. E assim, a população está dizendo o seguinte, não, nós queremos todo mundo junto, nós queremos de verdade isso, a não ser grupos, mas a grande massa populacional está vendo que só juntos vamos conseguir avançar. Houve risco de desabastecimento em algum momento da pandemia? Em alguns momentos, sim, mas não foi um risco por não ter o produto, foi um risco porque o mercado externo está muito comprador e os produtores, claro, né, com toda razão, dólar em alta, né? Um dólar nas alturas, com toda razão, vender para fora. Mas
o processo se ajustou, nós temos uma ministra de Agricultura técnica bastante sensata, né? Tem feito um bom trabalho e a gente acabou chegando em nenhum momento a ter desabastecimento no nosso país, graças a Deus. Uma pergunta rápida sobre a rede Malunga. Você disse que está inaugurando uma loja hoje aqui e há a possibilidade de a rede se expandir para São Paulo. Há perspectiva de vocês fazerem algum lançamento de ações em bolsa, fazer um IPO da Malunga? A gente vê as ações da Malunga lá? Sim, sim. Nós temos um projeto para, no máximo em 3 anos, nós deveremos fazer um IPO. E a perspectiva é o quê? É atrair parceiros internacionais, grandes fundos estrangeiros? Sim. E rapidamente, o que você acha que isso agrega de valor à Malunga? Eu acho que o nosso trabalho é sempre para estar junto com outros fundos. Agrega de valor trazendo todo o conhecimento, toda a bagagem da busca por sustentabilidade e alimentos mais saudáveis que nós temos no mundo inteiro, especialmente nos países mais desenvolvidos. E eu acho que toda vez que a gente junta, a gente cresce. Então a ideia nossa é realmente crescer e trabalhar com aquelas pessoas. Logicamente, o que nós devemos lançar em termos de IPO são coisas que vão atrair muito pessoas que pensam no mundo da sustentabilidade, numa sociedade colaborativa em rede. Essa é a lógica de atrair investidores, esse tipo de investidor para o negócio Malunga. Joey Vale, empresário, dono da rede Malunga, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro mais uma vez, sempre é uma honra tê-lo conosco e até a próxima. Você fica aí assistindo a TV Brasília, a gente volta semana que vem com o CB Agro, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau.